Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais um Quinta da Inovação. Hoje contamos com a presença da Isabela Tolentino, que constitui o LabMG. Muito bem-vinda, Isabela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sou a Karina Correia, sou aluna extensionista do Labits, e quem está comigo hoje é o Caio Sarmanho, que também é aluno do Labits. Nós daremos então início, né, à nossa conversa. Queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre o laboratório. Obrigada, Karina. Obrigada, Caio. Queria agradecer demais esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Isabela Tolentino. Hoje eu respondo pela coordenação do Laboratório de Inovação em Governo de Minas Gerais, o LabMG, e é um laboratório que tem uma coordenação compartilhada. Então, hoje eu estou trabalhando na Fundação João Pinheiro, e aí respondo pela coordenação do laboratório pela Fundação, e na CEPLAG, a Gabriela Brandão é quem responde pela coordenação. Então, a gente tem essa dobradinha aí de duas instituições coordenando o laboratório, o que já é inovador por si só, né? É um laboratório de duas instituições. E aí, hoje a gente trabalha com dois eixos de atuação, um de projetos de inovação para a gente resolver desafios de governo e outro de disseminação da inovação. Muito obrigada, Isabela. Bem, vamos dar início às perguntas. Primeiramente, eu queria saber um pouco sobre como foi, né? Qual foi o momento que vocês perceberam a necessidade de criar um laboratório de inovação? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente já trabalhava com inovação há um tempo, a gente já era uma equipe de inovação, uma superintendência de inovação, mas ainda a gente não estava constituído enquanto laboratório. Só que o que a gente começou a perceber em muitos projetos do governo? Que tinham muitas ações interessantes e muito bem intencionadas, mas que elas não incluíam a perspectiva do usuário na construção das propostas. Então, quando a gente começou a estudar sobre os laboratórios, conversamos com várias referências aí no país todo para entender um pouco desse movimento de laboratórios, a gente viu essa oportunidade que casava com uma necessidade que o governo de Minas estava passando, que era de trazer a perspectiva do usuário para a construção dos serviços públicos, para os sistemas que são lançados, para o serviço, para a digitalização dos serviços, especialmente. Então, a gente começou a sentir essa necessidade de trazer essa perspectiva do usuário de uma maneira estruturada. Então, foi desse ponto de querer escutar o usuário e trazer para a melhoria dos serviços que surgiu o Laboratório de Inovação daqui de Minas Gerais. Muito bem, boa noite, Isabela. Mais uma perguntinha. Na sua opinião, qual foi o maior desafio que o LabMG ele enfrentou durante todo esse percurso? Essa pergunta também é muito boa e eu vou voltar para o início do laboratório, porque eu acho que o início de todo laboratório ele tem uma caminhada ali até se estabelecer enquanto instituição, enquanto iniciativa, e o nosso início também ele teve algumas dificuldades, especialmente por esse ponto que eu disse para vocês, que nós já trabalhávamos como uma unidade de inovação. Então era muito comum a gente ouvir: mas vocês já não fazem inovação? Para que isso de laboratório? Já não é uma superintendência de inovação? E aí a gente teve que quebrar um pouco dessa nossa bolha da inovação e comunicar para um público do governo que é fora desse mundo da inovação a importância disso tudo. Então, foi um desafio importante e continua sempre sendo um desafio importante como a gente comunica para públicos que não são da inovação a importância dessa história toda. Então, a gente teve que se organizar bastante, estudar bastante para justificar de que é importante sim trazer a perspectiva do usuário, é esse ponto que está faltando ainda na inovação em Minas Gerais, então a gente quer se estabelecer enquanto laboratório de inovação, porque é isso que a gente vai agregar de valor. Então o início, ele costuma ser um pouco complicado para a gente conversar com esses públicos que não são desse nosso mundo da inovação, que a gente precisa quebrar um pouco essas gírias, essa linguagem do ecossistema de inovação para a gente comunicar o valor que a gente quer gerar. E aí, a partir disso, a gente conseguiu ir superando esses desafios. Então, foi daí que a gente foi trabalhar para a formalização do nosso laboratório, e aí publicamos uma portaria conjunta entre a Fundação João Pinheiro e a Secretaria de Planejamento. Então, tem todos esses percalços aí do caminho que a gente teve que ir contornando e ajustando a nossa linguagem e a nossa geração de valor também. E um outro aspecto que o início de todo laboratório é sempre desafiador é porque a gente é cobrado muito de resultado quando a gente ainda está experimentando formatos. Então, a gente ainda estava se descobrindo enquanto laboratório. Hoje a gente fala com muita clareza que a gente faz projetos, faz disseminação, atua dessa maneira, oferece tais produtos, mas lá no início a gente não tinha essa clareza. Então, a gente ia testando quais produtos o governo de Minas estava mais aberto para receber, quais produtos a gente já se sentia capacitado para oferecer.
Então, isso foi acontecendo aos poucos, a gente foi ganhando espaço, e um fator que foi muito importante também nesse início foi a gente encontrar parceiros dentro do governo que tinham uma abertura para inovação, para temas diferentes. Então, quando a gente encontra esses parceiros ali que vão adotar com a gente, vão entrar no barco com a gente conseguiu atingir resultado com esses parceiros, e aí quando você mostra o resultado, aí até os mais resistentes entram no barco também, porque eles estão vendo que aquilo funciona, estão vendo que aquilo dá certo. Mas é uma sugestão até para os laboratórios, para as iniciativas que estão começando, tentem encontrar essas pessoas aí que estão mais abertas para a inovação, esses parceiros que com eles vocês vão conseguir chegar em resultados mais rápidos, e aí a divulgação desse resultado vai ajudar a disseminar aí a geração de valor, a importância que um trabalho de inovação tem. Sem dúvida, Isabela, sua fala é muito importante, dá para a gente notar o cuidado, a motivação da organização em realizar todo esse processo, né, a busca de parcerias, e eu queria saber agora um pouquinho mais como é que foi a experiência, né, de ter um retorno positivo, né, a partir do prêmio do Labutantes, do Conexão Inovação Pública do Rio de Janeiro. Então, ganhar a categoria de laboratório de revelação, né, nossa, eu queria que você contasse um pouco. Foi muito legal mesmo, porque assim, para a gente foi muito significativo ter, com pouco tempo da formalização, a gente já ter conseguido alcançar os resultados que a gente conseguiu e receber o reconhecimento por causa disso. E aí é muito legal porque lá atrás a gente procurava todos esses parceiros aí da rede de inovação no país inteiro para aprender com eles e para buscar referências e para conseguir desenhar o nosso laboratório e ser reconhecido hoje como revelação, começar a mudar a gente um pouco de patamar, e que as pessoas agora procuram a gente para a gente conseguir ajudar os novos laboratórios, ajudar as novas iniciativas, e para a gente assim é super gratificante, porque se a gente puder retribuir um pouquinho para a rede de inovação do que essa rede ofereceu para a gente lá no início, a gente já se sente muito feliz. E isso é muito legal do ecossistema de inovação, que todo mundo está sempre se ajudando o tempo inteiro. Então a gente ficou muito feliz com o reconhecimento, isso deu uma visibilidade muito legal para o nosso trabalho. Alguns outros lugares que ainda não conheciam o nosso trabalho ficaram conhecendo por causa do prêmio. Então foi um momento de muita alegria, assim, de muita satisfação por todo o trabalho que a gente vem construindo, pelas entregas que a gente vem fazendo, que aí a gente respira e fala, não, então a gente está no caminho certo. Sensacional, Isabela. A gente percebe na sua fala a importância, né, da cocriação, da colaboração, todos abraçando uma causa, né, que é a inovação. Gostaria de deixar algum recado para os outros laboratórios de inovação, iniciativas, né, que desejam praticar atividades inovadoras? Ai, quero deixar vários, mas um deles, eu vou voltar na parte do propósito que você falou, que isso foi uma coisa muito importante, assim, lá do início, de quando a gente começou a desenhar essa proposta do nosso laboratório, quem estava ali era um grupo pequeno ainda, hoje o nosso grupo é bem grande, nossa equipe cresceu, mas lá no início era um grupo menor, só que a gente tinha tanto brilho no olho e tanto propósito para trazer a perspectiva do cidadão para o trabalho de governo, que toda a confusão que aconteceu no caminho, a gente estava junto e falava, é por um propósito maior, a gente sabe por que a gente está aqui, a gente vai conseguir contornar isso tudo que está acontecendo. Então, o propósito dessas iniciativas de inovação, isso é muito importante, porque é isso que une o grupo que está ali no início, que é o grupo que está ali de desbravadores, que vai tentar desenhar aí uma coisa nova, num cenário que nem sempre está favorável para isso. Então, eu acho que o propósito é algo importante, que o grupo consiga desenhar mesmo, escrever, e nós fizemos oficinas para a gente escrever qual era o nosso propósito lá atrás, e isso uniu muito o grupo para a gente conseguir caminhar. A outra dica, eu falei um pouco na outra pergunta, que é sobre tentar encontrar esses parceiros que já são mais abertos à inovação para gerar resultado e divulgar esse resultado para o restante, porque aí outros que têm um pouco mais de resistência começam a entrar nesse barco também. E eu acho que um outro ponto importante também é começar pequeno. E isso eu nunca vou esquecer, uma vez, aí já entrando nos parceiros do ecossistema de inovação, a gente sempre conversou muito com o Genova, com o 011, com esses laboratórios que têm mais tempo de estrada e ajudaram muito a gente na nossa fundação. E eu nunca vou esquecer de uma das conversas que eu tive com a Marisaura do Genova, e ainda em fase de planejamento do nosso LabMG, e aí a gente desenhou várias coisas, refinou, melhorou, e em uma das vezes que eu fui mostrar para ela o ponto que a gente estava de planejamento, ela me falou assim, chega de planejar, começa a rodar, não tem que planejar mais, começa a rodar esses projetos, essas coisas que vocês estão desenhando, porque é só quando começa a rodar que vocês vão ver o que dá certo, o que dá errado. Então, começar logo e começar pequeno é importante, porque é só na prática que a gente vê o que funciona de verdade, o que está aderente para a nossa realidade.
E isso é muito importante para qualquer laboratório de inovação, saber se adaptar e encaixar na necessidade daquele contexto que o governo está. Então, cada laboratório tem um tipo de atuação diferente e acaba que não existe 100% certo ou 100% errado quando a gente está falando de laboratório. Se você está gerando valor com inovação, tá certo, tá valendo. Então, ter essa leitura do ambiente também, que foi uma leitura que a gente fez aqui, e no nosso caso, um grande acerto que tivemos foi trabalhar junto para a transformação digital, que é uma temática que está caminhando muito no governo de Minas. Então, a gente trazer a perspectiva do usuário para os projetos de transformação digital foi uma aposta que a gente fez lá no início, fazendo essa leitura do contexto de onde a gente estava e que tem funcionado muito bem. Então, acho que eu falei até mais dicas do que era a pergunta, mas fico olhando para trás e tentando lembrar um pouco do que foi difícil, o que foi fácil, para simplificar o caminho dos novos aí que estão chegando, das pessoas que estão querendo começar a trabalhar com inovação. E fico super à disposição também para conversar sobre outras coisas, tirar outras dúvidas, mas acho que as principais dicas seriam essas. Muito obrigada, Isabela. Sem dúvidas, eu saí daqui extremamente inspirada, de verdade. Eu já conheci o LabMG, até mesmo a pesquisa de vocês sobre a experiência do usuário, né, aplicação na gestão pública. A gente dá uma lida, a gente se inspira, mas com você falando, fica ainda melhor. Sinceramente, o Labit está aqui anotando todas essas dicas, algumas a gente já está colocando em prática, mas contem conosco, né, como grandes colaboradores de vocês. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada também à professora Tatiana Fernandes pelo convite realizado. Obrigada ao Caio pela participação. E por aí hoje é isso, gente. Encerramos daqui. Espero no próximo Quinta da Inovação também ficar assim extremamente motivada. Obrigada, gente. Um abraço.